Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa, aqui no YouTube. Meu nome é Cláudia Matos e eu sou colaboradora da casa. O tema desse mês é Espiritismo para Todos e a expositora de hoje é a Paula Reis, também colaboradora do CEIR, que abordará o tema Jesus para Todos, Maria de Magdala. Mas antes nós vamos ler uma página e fazer uma prece de harmonização. A página de hoje é do livro Sinal Verde, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. É a mensagem número 30, intitulada Auxílios Sempre Possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda e sempre avivar o clarão da alegria onde a provação esteja furtando a tranquilidade, atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça, entretecer o ambiente preciso à resignação onde o sofrimento domina, elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia onde surja a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sob as rochas da sovinice. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer simplesmente pronunciando as palavras boas da esperança e do amor. Vamos orar? Vamos nos concentrar, elevar nossos pensamentos ao alto, agradecer a Deus, ao nosso irmão Jesus, a espiritualidade amiga do CEIR, que está sempre conosco. Pedir a todos que tenhamos essa tarde muita paz e que o Evangelho do nosso Mestre Jesus toque profundamente nossas mentes, nossos corações, refletindo em nossas atitudes. Pedimos ainda que nossa irmã Paula, que fará uso da palavra, seja sempre iluminada e abençoada. Que assim seja, graças a Deus. E vamos ouvir agora Paula Reis. Olá, amigas e amigos do Centro Espírita Irmã Rosa, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui no nosso canal, onde vamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Que nosso Divino Mestre possa nos intuir, nos inspirar e que os bons espíritos possam assim nos conectar, nos envolvendo com suas vibrações amorosas. E assim possamos aproveitar da melhor maneira essa oportunidade de estudo. Bem, hoje nós vamos conversar sobre Maria de Magdala, no contexto de Jesus para Todos. Maria de Magdala é uma das personagens assim fundamentais do Evangelho de Jesus. No entanto, talvez seja também uma das personagens mais controversas. As pessoas naquela época, em que Jesus esteve entre nós, elas eram conhecidas não por seu sobrenome, mas pela localidade onde moravam, ou pela sua profissão, ou pelo nome do marido. Então, por exemplo, nós temos Jesus de Nazaré, Tiago, filho de Alfeu, José, o carpinteiro, e também Joana de Cusa, que levava o nome de seu marido. E um nome muito comum naquela época era Maria. Hoje em dia também, entre nós, Maria é um nome comum, mas naquela época, na verdade, Miriam, em hebraico, era um nome muito comum. E assim, há diversas citações de Marias nos evangelhos.
A começar por Maria, mãe de Jesus, também Maria de Betânia, irmã de Lázaro, e temos também a nossa personagem de hoje, Maria de Magdala, que era assim conhecida por ter vivido em Magdala ou Migdal. Quem foi, afinal, a nossa personagem, né? A nossa querida Maria Madalena? Ela teria sido uma meretriz, uma mulher rica, emancipada? Teria ela alguma relação com Maria de Betânia, irmã de Lázaro? Para alguns, era simplesmente a mulher de quem Jesus expulsou 7 demônios. Fato é que nos evangelhos canônicos não há muitas referências a Madalena, por exemplo, como prostituta. E há os que entendem que, na verdade, as Marias citadas são uma só. A pesquisadora Jennifer Ristini, autora do livro Maria Madalena, Percepções da Antiga Magdala, ela ressalta que achados arqueológicos recentes, né, realmente no início ali dos anos 2000, foram descobertos, né, achados arqueológicos bem importantes naquela região de Magdala, e eles sugerem que aquela região era uma região muito rica, promissora, havia assim portos, né? Era uma região de comércio. Então, no entendimento dela, essa característica aliada aos conhecimentos, né, as informações que estão contidas na Bíblia, levam a crer que Maria Madalena, na verdade, era uma mulher rica, influente, né, daquele povoado, economicamente muito bem posicionado, e que foi crucial na vida de Jesus. Uma outra pesquisadora brasileira, Salma Ferraz, ela vê Maria Madalena como uma mulher à frente do seu tempo, tendo sido a primeira a apreender que Jesus, quem era Jesus, e que dele viria a libertação. Para ela, há muitas leituras equivocadas sobre Maria Madalena, porque justamente muito pouco se sabe sobre ela. São informações assim incompletas, há muitos buracos, aliadas a interpretações muitas vezes equivocadas, literais, fora de um contexto. E assim, dessa forma, essa personagem Maria Madalena acaba passando inclusive para a ficção. Há diversos filmes, livros, séries, e ela passa para a ficção como uma variação muito grande, né? Ela diz assim, um verdadeiro baú de histórias, porque os escritores, os pesquisadores acabam então mergulhando na sua história e cada um vai construindo a sua própria Madalena. Então, seja nessas pesquisas históricas, ou na teologia, ou mesmo nas obras de ficção, Madalena já foi considerada a meretriz, a discípula amada, apóstola dos apóstolos, esposa de Jesus, esposa de João, o discípulo amado. Ou seja, há muita especulação e pouco consenso em torno dela. Mas nós aqui não temos, claro, né, o objetivo de mergulharmos aí nessa seara, de desvendar esses mistérios. Não é o nosso propósito no estudo de hoje. Inspirados em Allan Kardec, nosso mestre de Lyon, nós, né, quando ele diz ali na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele não ia se deter a alegorias, nem a pontos de divergência, nós aqui também estamos em busca de compreender melhor a moral do Cristo, o que Jesus quis nos ensinar com seus atos, com as suas histórias, porque nós sabemos que Jesus não fazia nada sem um propósito. Tudo era muito bem aproveitado para que ele pudesse passar os seus ensinamentos. Então, esse é o nosso propósito no estudo de hoje. Refletirmos sobre Maria de Magdala no contexto de Jesus para todos. Afinal, mesmo tendo sido, tendo seu passado conturbado, tendo sido considerada assim uma pecadora, mesmo tendo enfrentado preconceito até mesmo entre os apóstolos, ela foi a anunciadora, quem primeiro viu que o túmulo estava vazio e para quem Jesus aparece pela primeira vez após a sua crucificação. Jesus ressuscitado escolhe Maria Madalena
para esse momento tão importante, tão significativo. Há um texto, um artigo na Revista Espírita de junho de 1864, que tem o título A Vida de Jesus, que ele ressalta que Madalena foi fiel a Jesus até o Gólgota e no dia seguinte à sua morte representou um papel de primeira ordem, ou seja, um papel fundamental, essencial, porque foi o primeiro instrumento pelo qual se estabeleceu a fé na ressurreição. Então, realmente, é alguém muito especial. E afinal, por que Jesus apareceu para ela? Por que Jesus não escolheu aparecer para pessoas até mesmo mais próximas dele? Sua mãe, seus discípulos mais próximos, Pedro, João? Por que para Maria Madalena? Para ajudar nessa nossa reflexão, nós vamos utilizar algumas obras da literatura mediúnica, como Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, trazida pelo espírito Humberto de Campos. Vamos trazer alguma coisa também sobre Primícias do Reino, essa obra belíssima de Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Franco. Bom, Amélia Rodrigues nos conta que Magdala era um centro de comércio e indústria de muita prosperidade. Para lá, acorriam mercadores, aventureiros de todo o Oriente. Era um local com clima ameno, era uma estação de repouso, porque era rota de comércio também, então recebia viajantes de toda parte, comerciantes, como já dissemos, era uma localidade assim movimentada e muito promissora. Os negociantes buscavam realmente estabelecer negócios ali naquela região e ali ficavam e buscavam também prazeres fáceis. Em decorrência disso, dessa característica, a cidade também atraía aventureiros e cortesãs que comercializavam seus corpos ali em residências luxuosas, imponentes. Então, longas noites de orgia, de loucura, como narra Amélia Rodrigues. Segundo a autora, depois de experiências rudes, dolorosas, Maria Madalena consegue, enfim, adquirir um palacete também muito luxuoso, com jardins, um pomar imenso, onde ela, então, recepcionava aqueles homens que buscavam esse tipo de prazer. Mas naquela residência imensa, cheia de preciosidades, uma residência rica, ela, na verdade, sentia-se vazia, vulgar, atormentada, narra Amélia Rodrigues. A sua condição de mulher rica, e até certo ponto poderosa, considerando aquele contexto, não mudava aquele sentimento que ela trazia. E ela se sentia, na verdade, uma pobre meretriz. Sofria uma amargura muito grande. E então, longas noites de muita tristeza, de solidão, ela, durante esses momentos em que os clientes não estavam mais lá, vamos dizer assim, ela se sentia assim muito sozinha, muito vazia, e então ela escutava vozes zombeteiras, que a gente atribui a uma situação de obsessão. Então ela experimentava esses tormentos muito fortes, daqueles espíritos obsessores. Então ela tinha uma ânsia muito grande de paz. Ela buscava isso. Na verdade, toda aquela situação que ela vivia era aliada a um vazio muito grande. Aquilo não a preenchia. Ela desejava amor. Um amor, como diz a Amélia Rodrigues, um estranho amor que ela ambicionava assim lá no fundo do seu coração. Era um desejo assim muito secreto, mas que ela não tinha assim muita esperança de encontrar, porque era um amor que ela buscava sem saber do que se tratava, ela desconhecia, ela sabia que toda aquela luxúria, todas aquelas, aqueles bens materiais não lhe davam, não era amor na verdade, eram prazeres talvez passageiros. E ela acreditava sim que o amor iria trazer paz, iria trazer ternura. E ela, como já disse, ela não esperava, na verdade, ela não se sentia digna de encontrar esse amor. Mas ela era uma mulher que tinha um coração generoso, ela gostava de ajudar as pessoas,
porque como ela se sentia infeliz, ela compreendia a dor e a infelicidade do outro. Então ela tinha vontade de ajudar. E as portas, né, ela tinha as suas servas e que tinham determinações expressas de que qualquer pessoa que batesse ali aos seus portões fosse devidamente atendida, amparada. Então ela dava pão, ela dava dinheiro, ela acolhia aquelas pessoas que passavam por ali eventualmente. E as servas, as suas servas, começaram, a partir de uma certa época, a falar sobre Jesus. Elas começaram, né, a ouvir falar daquele homem que trazia uma mensagem diferente, e elas já traziam assim um encantamento pela proposta do mestre. Então, com um fascínio no olhar, elas foram também começando a despertar a curiosidade de Maria Madalena sobre Jesus. Referiam-se a ele como um homem libertador, mas não era um libertador comum. Era um salvador muito peculiar, na verdade, que oferecia justamente paz, tranquilidade, segurança íntima, independente de quem fosse, independente da sua situação física, das condições em que você vivia, né, em que as pessoas viviam. A proposta dele era desse sentimento para todos. E aquilo começou a despertar algo nela, né? Então, certa noite, Madalena conversando com uma de suas servas, né, uma de próxima dela, né, de confiança, ela é então informada que Jesus estaria ali nos arredores, numa noite próxima. E a serva então incentiva que Madalena vá até ele, vá conversar com ele. Então Maria, né, como ela não se sentia digna, ela fica assim cheia de dúvidas, se vai, se não vai, e pergunta, né, para a serva: o seu rabi me receberia, né, o seu mestre me receberia? Porque os rabis são puros e eles detestam os infelizes. Era aquela imagem que se tinha, né? Pois era assim que ela se sentia infeliz, se sentia desprezível. Então ela pergunta, né, será que ele vai me receber? Então a jovem serva esclarece que sim, que aquele era um rabi diferente, que amava os sofredores, que conversava com todos e que as impurezas humanas muitas vezes eram, na verdade, ocultas. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que aparentemente não tinham as suas mazelas, talvez essas mazelas existissem sim, de uma forma oculta, de uma forma velada, de forma que ninguém conseguisse perceber. E que, no entanto, todos são dignos de compreensão e de ajuda. Então, movida, né, motivada por esses estímulos, né, ela é finalmente convencida pela serva e vai até Jesus. E essa parte, né, esse diálogo que Maria Madalena virá a estabelecer com Jesus, ele é descrito sim, de uma forma muito bela na obra Boa Nova, né, que eu já citei aqui, de Humberto de Campos. E o autor, ele vai detalhando, ele diz que Madalena chega até a casa de Simão Pedro, né, lá em Cafarnaum, onde Jesus se encontrava, e ela é recebida por Jesus. E ela fala ao mestre: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. E então, já muito emocionada, né, com aquela vibração amorosa de Jesus, entre lágrimas, ela começa a se abrir. Ela fala: eu sou filha do pecado, todos me condenam. Minha existência, com todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. E Jesus, então, continua ali envolvendo com toda a sua amorosidade, esclarecendo que ninguém está condenado a ser pecador eterno, ao sofrimento eterno. E se assim fosse, ele pergunta: onde estaria o amor do Pai, a misericórdia do Pai? E então Maria escuta aquelas palavras assim, bebendo-lhe, na verdade, né, narra Humberto de Campos, bebendo-lhe as palavras que pareciam então causar um despertamento nela, levando a meditações profundas. E então ela vai se sentindo cada vez mais amparada, fortalecida, e vai surgindo assim uma energia interior que na verdade ela até mesmo desconhecia até aquele momento.
Então, naquele breve diálogo, Maria Madalena começa a refletir sobre a sua vida. E mesmo sob os olhares desconfiados, o autor narra, de Simão Pedro, que vai passando ali, olha para aquela conversa, ela então retorna para Magdala, mas ela já não era mais a mesma Maria. Algo havia lhe tocado, lhe transformado. O autor diz: estranha e poderosa transformação imprimira no seu íntimo esperanças e ideais novos, dantes jamais sonhados. Sentira-se morrer enquanto ouvia e sentira-se viver enquanto retornava. Então, ao passo em que ela conversava com Jesus, em que ela ia revisitando toda a sua trajetória, ela ia deixando aquilo para trás. Essa Madalena ia morrendo e ia surgindo, renascendo uma nova Madalena com uma outra proposta de vida, renovada diante da mensagem amorosa do Cristo. Então, na manhã seguinte, diante de uma Magdala, a região, a localidade de Magdala, pasma, surpresa, ela então chega a notícia para todos da conversão de Madalena. Ela distribui tudo o que ela possui e segue com o estritamente necessário para uma nova proposta de vida. Em outro momento, Jesus esteve ali em Magdala e convidado para um banquete na casa de Simão, que era um fariseu, que era um homem assim orgulhoso por zelar, pelas tradições, por exibir a sua fortuna pessoal. Ele convida Jesus para ir até a sua casa. E ali, quase ao fim do banquete, as pessoas começam a ouvir gritos e vozes quando subitamente uma mulher assim, uma figura meio desgrenhada e chorosa, ela chega, adentra ali aquele salão onde Jesus está. Ela olha em volta como se estivesse procurando alguém, até que ela localiza Jesus, se aproxima dele e começa assim a chorar. Humberto de Campos descreve que ela atira-se aos pés de Jesus, que permanece ali naquela posição, e ela começa então a chorar, começa a enxugar os pés de Jesus, as lágrimas que ali caíam com os seus cabelos. Ela derrama um bálsamo perfumado e vai então assim cuidando dos pés de Jesus. Era Maria. Maria, transtornada desde o encontro de Rabi, aquele transtorno que vai transformar, na verdade, ela então sentia-se liberta daqueles 7 espíritos, que são citados lá no Evangelho de Lucas, e que Jesus consegue cortar, aquela ligação, de obsessão, que traziam muita infelicidade, muitas tormentas para ela. E então, ela já renovada, recorda-se das palavras, que Jesus tinha falado para ela naquele encontro anterior, lá na casa de Simão Pedro, e ela recorda que Jesus havia dito: há flores perfumadas e de brancura imaculada que espalham aroma sobre o lodo que lhes segura as raízes. Ou seja, mesmo das profundezas daquelas questões pessoais que às vezes nós mesmos gostaríamos de esquecer, de esconder, mesmo ali há sempre uma possibilidade de um renascimento, de surgirem flores ali daquele lodo, desde que haja uma honestidade de propósito, desde que haja amor que busca essa paz, essa transformação. Então Maria sentia-se assim, decidida, ela refaria os seus caminhos e lutaria. As suas lágrimas saltavam dos seus olhos, como disse, caíam ali aos pés de Jesus. E então Simão, o fariseu, perplexo com aquela história toda, ele observando aquilo, e Jesus percebe que ele está assim perplexo e fala para ele: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento.
Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então é aquele exemplo, né, de que o amor cobre a multidão de pecados. E foi isso que Jesus percebeu naquela mulher. O mestre, então, pôs-se de pé, oferece as mãos a Madalena e fala: os teus pecados te são perdoados, vai-te em paz. E ela então levanta, dá um salto, feliz, exuberante de felicidade. Então ela sai correndo, solta uma gargalhada e vai viver a sua vida de renovação. Ela então desaparece de Magdala, mas todas as tardes ela era vista na multidão, ajudava as crianças enfermas, oferecendo olhos a cegos e mãos a trôpegos, como narra Humberto de Campos. Arrependida e ansiosa pela própria renovação, ela então segue Jesus de cidade em cidade, por onde ele fosse, até o final. Mas o fato mais significativo sobre Maria Madalena, sem dúvida nenhuma, foi por ela ter sido escolhida por Jesus para testemunhar, para ser a primeira pessoa a testemunhar a sua ressurreição. Jesus havia sido crucificado e Madalena, sentindo uma saudade assim pungente, né, algo que a corroía por dentro, ela vai ao túmulo de Jesus e percebe que ele estava vazio. Então ela é surpreendida com as palavras de Jesus, que se dirige a ela conforme está registrado no Evangelho de João, e fala: Maria. E ela então volta para ele e fala: Rabuni, né, que é o meu mestre em hebraico. Então, meus amigos, esse momento tão importante, tão significativo, e diante de todos esses elementos que nós trouxemos a respeito dela até aqui, fica de novo a pergunta: por que para Maria Madalena? Por que ele apareceu para ela? Por que Jesus não apareceu para outras pessoas? E aí eu gostaria de fazer uma leitura breve aqui de um texto de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 92, que tem o título Madalena. Emmanuel tece algumas considerações justamente a esse respeito. Ele vai dizer assim: dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam a meditação substanciosa e acurada. Ou seja, todos os gestos, todas as atitudes de Jesus carecem da nossa reflexão profunda. Nada pode ser tratado com superficialidade, porque os ensinamentos de Jesus são profundos. Precisamos realmente parar para observar e tentar compreender a sua mensagem. Segue Emmanuel. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe, ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Então, observemos, amigos, como Emmanuel está trazendo essa informação para a gente. Profundamente simbólico, uma essência divina. Era uma mensagem divina que Jesus estava trazendo para aquelas pessoas que estavam ali e que carecem da nossa reflexão até hoje. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo o apóstolo Paulo, nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonado pela lei, mas não pelos vícios. Nós sabemos, né, que Paulo de Tarso cometeu assim, equívocos terríveis, ele perseguiu cristãos, ele matou, né, diante de suas ordens, muitos cristãos foram mortos, mas ele precisava assim de um redirecionamento. Ele acreditava que ele estava fazendo o melhor, que ele estava defendendo a lei.
Segue então Emmanuel dizendo que Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, amolecera-se ao contato de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Ela cristalizava ali naquelas tormentas, naquele vazio que ela sentia. Ela não conseguia ir para frente, porque ela estava presa ali naquela situação. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação a si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o mestre, primeiramente Pedro, aquele discípulo mais próximo dele, ou a João, discípulo amado, ou a sua mãe, ou seus amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores. O código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém como Maria de Magdala houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Então é essa mensagem belíssima, tão significativa, que Emmanuel traz para nós, que nos ajuda a compreender. Jesus ressuscita, esse renascimento é muito significativo porque Maria de Magdala também renasceu ao seu contato com Jesus, negou a si mesma e renasce com uma nova proposta de vida. E Jesus veio para isso. Veio para os aflitos, veio também para aqueles que precisavam de um novo rumo, de um amparo. E a partir do momento em que ela se sente amparada, que ela se sente pertencente, não aquele... Jesus traz uma proposta de um Deus amoroso, de Deus Pai de todos. E Maria de Magdala era, como tantos outros ali, uma pessoa que vivia à margem disso tudo, uma pessoa que estava assim condenada ao pecado eterno, a não ser aceita jamais pela sociedade, ainda que ela tivesse bens materiais, que ela tivesse uma posição, uma casa, que chamasse a atenção, mas ela sabia que ela não era aceita. E mesmo no futuro, ali mais adiante, os apóstolos, aqueles homens mais próximos do Cristo, tinham dificuldade de aceitá-la também. Por isso é tão importante essa mensagem de Jesus para todos. Maria de Magdala, ela representa a vitória do Espírito sobre a matéria, Como diz na questão do Livro dos Espíritos, que fala sobre isso, questão 911. Então a ressurreição, ela simboliza isso, a vitória do Espírito sobre a matéria, uma nova possibilidade de vida, uma nova abordagem, um novo propósito. E Jesus veio, afinal, nos ensinar isso. Jesus para todos, é o Jesus do renascimento, é o Jesus que veio trazer o Pai de amor e bondade, o Pai de misericórdia, o Pai de todos nós. E eu gostaria, assim, amigos, já encerrando esse nosso estudo de hoje, de encerrar com um trecho de um texto muito interessante, muito bonito, da nossa querida Sandra Borba, que tem o título Evangelho da Inclusão. E diz assim: o mestre é exemplo vivo da ação e da postura inclusiva, numa visão abrangente. Certo que curou incontável número de cegos, coxos, paralíticos, surdos, leprosos, catalépticos, além de pessoas com distúrbios e obsessões, mas foi mais além em sua atuação inclusiva. Agregava mulheres como seguidoras, frequentava casas de fariseus e publicanos, acolhia as crianças e os pobres e preconizava que a boa nova deveria ser levada a todas as criaturas. Meus amigos, muito obrigada.
que possamos então refletir sobre esses ensinamentos tão importantes, nos inspirar a cada dia no nosso Mestre Jesus, em seus mensageiros de luz. E então eu vou fazer a nossa prece de encerramento, desejando muita paz a todos. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, por tantos ensinamentos que recebemos a cada momento em que nos debruçamos sobre o Teu Evangelho de luz. Agradecemos a doutrina espírita por nos trazer tanta iluminação, por nos ajudar nessa compreensão. E assim, Senhor, rogamos aos amigos espirituais que nos ajudem nessa caminhada, nos ajudem nesse nosso despertamento, para que possamos assim, a cada dia, ter uma nova oportunidade, um novo renascimento para uma vida de amor, de bondade, de tolerância, de inclusão, porque o Teu Evangelho de amor, Mestre querido, é o Evangelho para todos. Obrigada, Senhor. Fica conosco agora e sempre. Graças a Deus.